Bom dia a todos agora, oficialmente. Quero agradecer todas as presenças aqui, em especial a de Maria Gurgel, nossa convidada de hoje. Então, muito obrigada a todos. E, bom, vocês já sabem, a Jornada do Investidor, ela tem sido patrocinada pela Fundação Promon. É sempre aberta a todos os interessados em adquirir mais conhecimentos, seja por investimentos ou temas associados a investimentos, poupança, planejamento financeiro, enfim. Desde maio, a Fundação Promon tem promovido encontros mensais nesse formato, né, de bate-papo online, sempre com a participação de especialistas, profissionais que fazem parte da rede de relacionamentos da Fundação. E a gente sempre quer que essa seja uma conversa descontraída, informal, e que vocês, principalmente, se sintam à vontade em participar, né? A gente também sempre pede sugestões de temas que vocês tenham interesse e que possam nos recomendar para futuros painéis. Então, fiquem à vontade para isso também. Bom, o painel de hoje, assim, já foi divulgado no convite, vai tratar da importância de cultivarmos comportamentos financeiros saudáveis, né, para sermos herdeiros de nós mesmos, né, assim, utilizando aí palavras que a Maria costuma utilizar na sua fala, assim, com comportamentos que tenham um melhor equilíbrio possível entre o eu do presente e o eu lá do futuro, né? O CV da Maria vocês também já receberam, é muito rico em experiências e formação acadêmica. Vou só aqui citar um pequeno resumo do currículo. Ela é formada em ciência da computação, com pós-graduação em recursos humanos e também tem graduações em instituições de ensino internacionais, como o MIT, o IMD. A sua trajetória, depois de ter feito carreira em tecnologia, foi em recursos humanos de algumas empresas, até chegar no RH da Vale, nossa amiga aqui também já de muitas décadas. Em 2014, a Maria foi indicada presidente da Valia. A Valia é fundo de pensão dos funcionários e ex-funcionários da Vale. Em 2018, ela voltou para a Vale, só que no Canadá, agora. E em 2021, já fora do mundo corporativo, fundou e começou a trabalhar no projeto Resguarde, que combina literatura infantil e educação financeira. Inclusive, vale a pena vocês entrarem no site da Resguarde e darem uma olhada na literatura de autoria da Maria, né, livros escritos por ela, que tem sido muito utilizado pelos trabalhos que ela tem promovido nessa área de educação financeira. Então, também preciso avisar que essa apresentação está sendo gravada e a gente vai combinar aqui de que as perguntas serão respondidas no término da apresentação, né, para que ela consiga evoluir aí com todos os tópicos até o horário combinado, mas desde já, na medida em que vocês forem tendo dúvidas ou comentários, vocês já poderão incluí-los aqui no chat, né? Porque ao final o Andrés encaminha a palestrante para que sejam respondidas e a gente vai comentando aí quando a gente tiver mais tempo para isso, tá? Nós, no final, também vamos liberar um QR Code, né, de uma pesquisa de satisfação, então, muito importante que vocês respondam depois a essa pesquisa, e, como eu já disse, incluindo, nos fornecendo sugestões de temas que vocês gostariam de ver explanados aí nos próximos painéis, tá? Acho que é isso, André, não sei se você tem alguma complementação, se não, Maria, o microfone está com você já. Então, Márcia, muito obrigada. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos ver se vocês estão vendo aqui a apresentação. Espera aí. Vocês estão vendo a apresentação? Estamos, Maria. Estamos sim. Então tá ótimo. Então, Márcia, aí,
Antes de mais nada, muito obrigada ao convite da Fundação Promon, especialmente Márcia e André, com quem eu já conversei. Eu estou aqui hoje para falar, né, de como é que a gente resgata o nosso tempo, passando por poupar, por longevidade, por construção de patrimônio, para a gente chegar aí na tão sonhada independência financeira, né? Vamos lá? Bom, quem sou eu e o que que me traz aqui hoje, né? A Márcia já falou um pouquinho sobre mim. Eu sou carioca, eu sou mãe, eu sou ex-executiva. Eu tenho, como a Márcia falou, essa passagem aí de 35 anos no mundo corporativo e sempre fui uma pessoa muito apaixonada por literatura, por criança, por educação e por um monte de outras coisas. Mas essas três coisas são importantes para vocês entenderem o que que é resguardo, né? Então, como a Márcia falou, né, nessa minha passagem, eu fui presidente de um grande fundo de pensão durante 4 anos, e até então eu não conhecia tanto de previdência, né, porque até então eu tinha sido uma executiva de recursos humanos com algumas incursões em áreas financeiras também, né. Então, o que que eu decidi fazer? Assim que eu assumi a presidência do fundo, eu sentei com todas as áreas para entender o que que eles faziam, né. Nesse processo, eu me vi um dia no Porto de Vitória, numa agência de atendimento, assistindo um dia inteiro de atendimentos, né? Então, as atendentes só falavam, isso aqui é a Maria, ela está em treinamento, eu ficava ali quietinha, escutando tudo. Ao final da manhã, a gente foi almoçar, eu aprendi horrores. Depois do almoço, primeiro atendimento depois do almoço, entra esse homem, que devia ter seus 60 e poucos anos, entrega a documentação para a atendente e fala, olha, eu vim me aposentar, e está aqui uma documentação, ele estava todo animado. Ela fez todo o processamento, explicou algumas coisas técnicas para ele. No momento em que ela dá o papel com o valor da aposentadoria dele, ele olhou para o valor e falou: Não, a senhora recalcula, porque está errado. Ela falou: Não, não está errado, está errado, não está errado. Ele falou: Não, mas eu sempre soube que o tal do BD ia me dar um salário muito próximo ao que eu tenho. Esse salário está muito diferente do que eu tenho. Ela falou: Olha, senhor, o senhor não está no BD, o plano do senhor é um CD. Então, assim, para começar a história, ele não sabia sequer qual era o plano dele, né? E aí o CD, ele tinha uma regra que se você colocasse até 9% do seu salário, a companhia ia lá e replicava os 9%. Ele colocava 3%. Então, no final das contas, ele entendeu que não tinha nada de errado no papel que ele havia recebido e ele começou a perguntar o que que eu faço, né? O que que eu faço para mudar isso? Ao que a atendente, né, responde, o senhor tem dinheiro para aportar o plano? Ele falou, não. O que que eu faço para mudar? O que eu faço para mudar? E ela termina o papo, né, de uma forma muito educada, muito gentil, muito doce, mas com uma mensagem muito dura. Não foram essas as palavras que ela usou, mas ela falou para ele, nada, o senhor tinha que ter feito há 30, 20, 30 anos atrás. Esse homem vai embora e ela, quando olha para mim, ela vê a minha cara de assustada, ela fala, Maria, eu tenho que te dizer que isso acontece, né, eventualmente. E aí aquilo me deu uma angústia profunda. O que que eu fiz? Fiz algumas ações. Eu escrevi 2 artigos para um grande jornal carioca falando do meu arrependimento como ex-diretora de RH de ter dado tão pouca importância a esse benefício. Talvez se eu tivesse dado mais importância, feito um pouco mais de barulho, não teriam situações como a daquele senhor que eu havia presenciado, né? É, eu criei uma área de educação para o fundo, para a gente fomentar muito essas questões de planejamento financeiro, de consciência previdenciária. E que eu fiz também, eu juntei toda a minha família e meus amigos, falei, gente, pizza com PowerPoint lá em casa para falar desse assunto, porque eu sabia que no meu entorno tinha muita gente com questões também sérias relacionadas a dinheiro, né? E ali, o que que aconteceu? Essas minhas paixões, né, criança, literatura e educação, tinham se transformado em criança, literatura e educação financeira. Eu tinha certeza que quando eu voltasse, quando eu saísse do mundo corporativo, eu ia trabalhar com isso, né? Aí, pois bem, como a Márcia falou, eu saí, voltei para a empresa patrocinadora, não mais no Brasil, agora no Canadá. Fiquei alguns anos lá como vice-presidente de RH e excelência operacional. E no meio da pandemia, eu tomei uma decisão que eu já vinha ensaiando fazia muito tempo, que era me aposentar do mundo corporativo, né? Sair do mundo corporativo. Eu fui extremamente feliz no mundo corporativo, mas eu estava exausta. E, ao mesmo tempo, vinha aquela coisa assim, eu preciso trabalhar com essas minhas paixões enquanto eu ainda sou nova, eu estava com 53 anos. E, pois bem, saí, conseguimos voltar para o Brasil no meio da pandemia, um caos total, mas conseguimos voltar para o Brasil. Nos primeiros 6 meses eu não fiz nada para ninguém e a partir daí eu comecei a estudar o que que se tinha de literatura infantil temática com o tema de educação financeira. Por quê?
porque como mãe de alguns filhos, né, eu sempre recorri à literatura infantil temática para me ajudar com alguma questão que as crianças tivessem. E entendi que hoje no Brasil a gente tem literatura infantil temática para tratar diversos temas, como discussões de bullying, raça, gênero, iniciação sexual, sentimentos, deficiência, mas nada para a educação financeira, ou quase nada, né? Eu falei, opa, eu vou escrever esses livros, né? Escrevi o primeiro livro, chama Bicicleta, conta a história da Nina. Ela mora numa cidade do interior e ela começa a ver cartazes de competição de bicicleta na cidade dela. Ela fica encantada, mas ela tem alguns problemas. Ela não sabe andar de bicicleta, ela não tem uma bicicleta. E o pior, né? Assim, os pais não têm dinheiro para comprar uma bicicleta, então o livro conta toda a saga dela para conseguir participar dessa competição. Assim que eu terminei de escrever o livro, eu li e reli ele umas 20 vezes, aí veio aquela síndrome de impostora, né? Que eu falei, meu Deus, uma coisa é ser uma leitora voraz, como eu fui a minha vida inteira, a outra é ser escritora de livros infantis, né? E como é que resolve isso? Falei, bom, vou dar isso para Deus e o mundo ler, que eu conheço, né? Eu sou de família arada, grande, minha família inteira, meus amigos, e as crianças todas da família, os amiguinhos das crianças da família, todo mundo leu. E como os feedbacks vieram muito bons, eu criei coragem e escrevi uma coleção inteira, né? Então, hoje, a Resguarde Criança que Poupa tem 7 livrinhos, são 6 para a turminha de 4 a 8 anos e um para a turminha de 8 a 12. E eu estou escrevendo o primeiro livro, estou terminando de escrever o primeiro livro para a turminha de 13 em diante, né? Então, o que é a Resguarde hoje? Eu tenho um comércio eletrônico, onde eu vendo os livros, eu tenho um Instagram, que eu dou dicas para pais e professores, tenho as palestras, eu tenho feito muita palestra, então por isso até que eu estou aqui hoje, e eu tenho levado todo esse acervo da Resguarde para as escolas públicas, né? Com contação de histórias, com palestras, com games, tudo isso bancado pela iniciativa privada. Então, a Resguarde hoje é isso, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar. Bom, toda vez que nasce uma startup ou um projeto é criado, a gente visa o quê? A gente visa ajudar a solucionar uma dor de mercado, né? Que dor é essa, no caso da Resguarde? Endividamento, né? Algumas estatísticas de endividamento. O Brasil está entre os países com menor nível de poupança. Recentemente, o FMI fez uma estatística, pegou 170 países, dividiu a poupança privada pelo PIB, e o Brasil só está à frente de 10% desses países, né? Essa segunda estatística é muito divulgada todos os anos pelo CNC. Esse ano, né, em 2023, divulgou que 78 em cada 100 brasileiros terminaram o ano endividados. Esse terceiro são 2 grupos que não deveriam existir, mas graças a Deus eles existem. Devedores Anônimos é um grupo dos Alcoólicos Anônimos, é um braço dos Alcoólicos Anônimos que adaptou os 15 passos para ajudar as pessoas a saírem das dívidas. E tem o grupo de superendividados do Procon de São Paulo, que começou lá e se espalhou por todos os Procons do Brasil. A última vez que eu vi os números dos superendividados, eles estavam com 50 milhões de pessoas. Só para vocês terem uma ideia, gente, a população da Argentina é 49 milhões, né? Eles estavam com 50 milhões de pessoas que ganham, em média, R$ 3.000 e devem, em média, R$ 90.000. Maria, como é que isso é possível? Juros de banco, cartão, agiota e por aí vai. E mais uma aqui, a última, é o seguinte, né? Esse prolongamento quase ao infinito da vida laboral. O que é isso? As pessoas não conseguem parar de trabalhar porque não se planejaram ou porque estão com dívidas, né? Então, assim, eu queria, assim, influenciar, mesmo que minimamente, mesmo que eu seja uma gotinha no oceano, essas crianças dessa geração de hoje, para quê? Para que elas cresçam com padrões, comportamentos e habilidades financeiras diferenciadas e entrem direto para a estatística dos investidores, sem jamais ter que entrar nessas estatísticas dos endividados. Então, esse que é o sonho, né? Vamos lá, então, mas Maria, você está falando para adulto quando seu foco são as crianças. Por quê? Porque, gente, assim, a maior influência das crianças são os pais ou os adultos, né, com quem elas convivem no dia a dia. Isso não é diferente quando o assunto é dinheiro. Então, se esses pais ou responsáveis estão organizados financeiramente, essa linda jornada de educação financeira infantil, ela é muito mais prazerosa e muito mais eficiente. Por quê, gente? Porque criança vê,
criança faz, né? Então, a criança tem que te ver consumindo de forma consciente, a criança tem que te ver fazendo listinha de compras, a criança tem que te ver pesquisando preços, a criança tem que te ver priorizando o que você precisa à frente do que você quer, a criança tem que te ver efetivamente poupando dinheiro, conversando de forma natural com ela sobre esse assunto, ela tem que te ver ajudando o próximo, ela tem que te ver, enfim, milhões de outras coisas, e poupando os recursos do meio ambiente, por aí vai, né? Então, por isso, né, que eu converso, faço essas palestras com os adultos, né? E aí eu deixo aqui uma provocação para vocês, né? Se imagine no futuro. Nesse futuro tem as crianças que você ama, né? Seus filhos, sobrinhos, filhos de amigo, enfim. Eles são adultos e lidam com dinheiro exatamente da mesma forma como você lida hoje com dinheiro, né? Como é que você vai se sentir? Então vamos lá, vamos começar. Bom, eu criei esse quadro para mostrar quais são os ativos que a gente tem que investir quando a gente está trilhando essa jornada da independência financeira, né? Então, eu começo pelos ativos de vitalidade, são aqueles investimentos que a gente faz em família, em amigos, saúde física, saúde mental, né? Para mim, são os mais importantes e o nome já diz muito, né? Por que se chama ativos de vitalidade? Porque é o que nos mantém vivos, né? Então, de nada adianta a gente ter conhecimento, a gente ter dinheiro, se os nossos ativos de vitalidade não estão em dia, né? Segundo, ativos de conhecimento, né? Que é aquele investimento que a gente faz em nós mesmos. Dado a infodemia que a gente vive, que é esse volume brutal de informações que a gente é bombardeado no dia a dia, e pior, a velocidade com que essa informação fica obsoleta, é imperativo que a gente esteja se recriando, se retreinando, se ressignificando a todo tempo, né? E isso também traz um impacto na relação de trabalho, né? Principalmente se a gente comparar com os nossos avós. Como é que era na época dos nossos avós? Eles estudavam, né? Faziam o antigo primeiro grau, o antigo segundo grau, normal, curso técnico, faculdade, enfim, eles aprendiam o ofício e esse ofício os levava até o final da vida laboral com um curso ou outro de aperfeiçoamento no meio do caminho, né? Como é que é hoje? A gente estuda, trabalha, estuda, trabalha, estuda, trabalha, estuda, trabalha, estuda, trabalha e eventualmente a gente se aposenta lá na frente. Então, é super importante, não é o foco da minha fala hoje, mas eu queria deixar isso com vocês, que é o conceito de portfólio de carreira, né? Eu vou deixar um exemplo, mas eu acho que vale vocês darem uma lida em artigos sobre esse assunto, darem livros, tem muita coisa escrita sobre esse assunto, mas eu deixo um exemplo que eu acho que ilustra bem, né? Há um tempo atrás, eu comecei a conversar com desenvolvedores de game, porque um dos meus livros está se transformando num game, e aí eu tinha que escolher quem é que ia desenvolver o game. E aí tinha esse rapaz que eu gostava muito, e aí eu falei para ele, mas por que a gente só consegue falar a partir das 6 da tarde? Ele falou, Maria, eu trabalho como analista de uma seguradora durante o dia, e eu só consigo mexer nos games à tarde. Eu falei, poxa, mas essa dupla jornada, como é que é? Ele falou, olha, por um lado é muito bacana, porque games, né, assim, é a minha grande paixão, então eu consigo trabalhar com isso. Outra coisa muito bacana também é o dinheiro, e um acaba segurando o outro. Ano passado eu tive que sair da seguradora que eu estava e os games me seguraram. Durante a pandemia, os games não estavam indo bem, então a seguradora me segurava, né? Então eu falei, mas e futuro? Ele falou, bom, futuro, eu provavelmente games vai virar a minha atividade principal, mas me conhecendo, Maria, eu tenho tantas outras paixões que eu vou arrumar uma outra coisa para fazer, porque eu quero sempre ter um plano B na vida. Então, gente, portfólio de carreira não é sobre ter 2 empregos, é sobre a gente ter um plano B na vida. Do que a gente está falando? Está falando de, por exemplo, prestar serviços, né, online. Hoje você tem plataformas que regulam isso muito bem, como o Workana, Upworks, onde você pode prestar alguns serviços online, você pode fazer uma consultoria, dar um treinamento, escrever um livro, escrever música, ter uma patente, um carrinho de pipoca, dirigir um Uber, enfim, o que for, né? Mas assim, pensa sempre em ter um plano B na vida. Qual que é o ideal? O ideal é que seja uma coisa que você goste muito, né? E a cereja no topo do bolo é que isso gere algum tipo de renda. Algumas pessoas vão precisar dessa renda extra, outras não, né? Então, assim, com relação a ativos de conhecimento, demanda que a gente transforme nosso tempo de recriação com I em tempo de recreação com E, né? Ou seja, demanda aí que a gente invista algum tempo e dinheiro para a gente se qualificar. E se eu pudesse resumir isso aqui numa única palavra, gente, assim,
investir em ativos de conhecimento é dar para a gente opções, né? Quando a gente não tem opção na vida, a gente tem aquela folha ali em branco. Quando a gente tem opção, a gente recebe umas canetinhas para colorir e desenhar o que a gente quiser aí nessa folha, né? Então, mas enfim, nenhum dos dois são assunto do nosso tema hoje, mas eu acho que é importante para a gente ter essa visão holística. E os ativos financeiros, né? Para a gente sair dessa situação de endividamento que eu falei anteriormente, a gente passa necessariamente por duas jornadas de aprendizagem. A primeira é a jornada do poupar, é onde a gente vai aprender a guardar dinheiro, né? Essa é uma jornada muito mais comportamental, a gente pode começar com os bem pequenininhos, isso inclusive é o foco da Resguarde. E como é que a gente trabalha isso? A gente trabalha sempre os porquês por trás de cada escolha que vai impactar a nossa vidinha financeira. Para quê? Para que a criança comece a fazer as escolhas certas de forma recorrente. O que acontece nas nossas vidas quando a gente começa a fazer escolhas certas de formas recorrentes? Isso vira o quê? Isso vira um hábito. E aí eu gosto de parafrasear o Matias Alexander. O que ele fala? A gente não define o nosso futuro, a gente define os nossos hábitos e os nossos hábitos definem o nosso futuro, né? E aí, uma vez incorporada essa mentalidade poupadora, a gente leva isso para o resto da vida, para diversas áreas da nossa vida, e a gente sai dessa jornada pessoas muito mais organizadas, planejadas, que não desperdiçam, que pensam no longo prazo e etc, né? Já a jornada do investir, né? Essa é onde a gente vai aprender a fazer com que o dinheiro trabalhe a nosso favor, né? Essa demanda, sim, as questões comportamentais, sem sombra de dúvida, né? Muita inteligência emocional para a gente saber lidar com as oscilações de mercado, com os efeitos manada, mas também ela demanda muito conhecimento técnico, né? Como o que é volatilidade, o que é risco, o que é ganho real, o que é diversificação, o que é classe de ativos e por aí vai. O IBGE, ele diz que a gente estuda, em média, o brasileiro 9 anos e meio. Então, há sim de se falar de estudar para aprender a investir, porque isso pode mudar completamente as nossas vidas, né? Mas, Maria, assim, estudar o quê? Vou virar especialista? Não, nem você nem eu, né? É estudar para a gente aprender minimamente, para que a gente tenha senso crítico para direcionar nossas vidas e para que a gente não seja refém de gerente de banco ou de assessor financeiro, né? Essa relação com gerente de banco e assessor financeiro é muito importante nessa jornada do investir, mas ela tem que ser uma relação de parceria e não de obediência. Do que eu estou falando? Você entra numa reunião, você não entende nada sobre investimentos, vem aquele gerente de banco que é um belíssimo vendedor e te vende um produto que é muito arriscado, que não tem nada a ver com o seu perfil, mas você não entende nada do que ele está falando ali na hora, e você fala, tudo bem, então vamos botar meu dinheiro aí. Ou tem que mudar essa relação para que tipo, vamos para uma segunda cena, você entra lá com o gerente de banco, mesmo belíssimo vendedor, mesmo produto extremamente arriscado, e você vira para ele e fala assim, olha só, eu fiz lá o meu perfil de risco, eu sou muito mais conservador, esse tipo de produto não é para mim, você, por favor, traz algumas opções mais conservadoras, quem sabe até uma renda fixa. É disso que eu estou falando, é aprender minimamente para a gente ter este tipo de conversa, tá? Bom, o que fica aqui desse quadro, né? Ao longo das nossas vidas, a gente vai estar investindo nos três, né? Mas esse investimento ele não é uniforme, e tudo bem, porque dependendo do estágio da nossa vida, a gente vai estar investindo mais em um do que no outro. O que não pode, gente? Não pode é negligenciar qualquer um deles, né? Então, vale desequilibrar sim, mas não muito. Vamos lá. Bom, não tem como a gente falar de construção de patrimônio hoje sem a gente falar de longevidade. Longevidade é essa que ganha aí anos de vida a cada dia que passa, né? Então, eu trouxe aqui uma estatística, uma série histórica que vai do ano 2000 até o ano 2060, mas eu trouxe só o primeiro e o último, para vocês terem uma ideia. Me perdoem, ainda está com a revisão do censo de 2013, porque o censo de 2022 ainda não está disponível nessas quebras que a gente precisa. Os números mudaram um pouquinho, mas as ordens de grandeza continuam a mesma. Então, vamos só entender o que acontece com os substratos da população. Então, no ano de 2000, de 0 a 14 anos, eram 52 milhões de habitantes no Brasil.
de 15 a 59, que é a força de trabalho 107, e de 60 a mais eram 12,72 milhões. E o que a gente tinha? A gente tinha aí 8,42 ativos para cada inativo. O que é isso? Né? Isso divide aí o azul pelo vermelho. Por que é importante falar disso? Né? Porque nós estamos num país onde o regime da Previdência Social é um pacto de gerações. Né? Então, a geração do azul está pagando a aposentadoria da geração do vermelho. E esse número é ótimo, é o boom demográfico. Né? Você ter 8 ativos para cada inativo é ótimo. Eu vou e volto para o 2060 só para vocês prestem atenção o que acontece com as cores. Bom, vamos lá. 0 a 14 anos cai quase pela metade. Por quê? Porque nós já somos menos do que 2 filhos por casal e a taxa de natalidade no Brasil continua despencando. A força de trabalho, 15 a 59, ela cresce marginalmente, de 107 milhões para 116. Mas o que acontece com a turma de 60 anos ou mais? Opa, multiplica por 4,5 vezes. E o que acontece com aquele indicador de ativos para inativos? Ele cai para 2. Mas, Maria, por que você está insistindo aí nesse indicador? Porque é o seguinte, gente, todos nós aqui que estamos nessa sala, né, e vocês são privilegiados, quem tem acesso a um fundo de pensão é só 5% da população economicamente ativa no Brasil, né, mas todos nós, a gente vai ter uma parte da nossa aposentadoria oriunda da Previdência Social, do INSS. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, por quê? Porque o que acontece? O mundo inteiro está fazendo reforma da Previdência por causa de longevidade, né? E aí, o que acontece? A gente tem 2 certezas quando a gente vê essas reformas de Previdência, né? A gente nunca sabe direito o que vai acontecer, mas 2 certezas a gente tem. Né? A gente ou vai trabalhar mais e vai ganhar menos. Então, quem tem uma parcela da sua aposentadoria muito grande, dependendo de INSS, tem que ficar atento para isso, né? Para fazer os seus cálculos aí com os números corretos. Bom, continuando aqui com relação à longevidade, isso é uma capa da revista Time de 2015, se não me engano, já falando sobre isso, que esse bebê poderia viver 142 anos. Quando você abre a matéria para ler, o que está escrito? Né? Que a máquina humana, com a manutenção adequada, pode ter sua vida útil significativamente estendida. Tem mais uma capa aqui da Time, essa é até mais antiga, mas eu gosto dela porque ela é bem icônica, né? Isso é o seguinte, um professor da Singularity University é uma instituição acadêmica que foi fundada pela NASA e é mantida pelo Google, lá no Vale do Silício, e esse professor diz que quem nascer a partir de 2045 não morre mais. Então, assim, a verdade, gente, é que entre os gerontólogos, os biogerontólogos, os futuristas de plantão, tem 2 correntes. Uma, como a desse professor, que diz que a gente vai continuar adicionando anos de vida, até Deus sabe quando, porque o envelhecimento é uma doença curável. Para essa turma, o envelhecimento é um processo biológico que pode perfeitamente vir a ser interrompido, assim como a ciência encontrou a cura para diversas doenças que eram tidas como incuráveis. Tem uma segunda corrente, que eu acho que ainda é a mais forte, que fala, não, peraí, a máquina humana tem seus limites e todos nós vamos morrer. Mas, para ser muito sincera com vocês, gente, a única coisa que me importa nessa discussão é o que essas 2 correntes concordam, não o que elas discordam. Se a gente vai ser imortal ou não, isso é um assunto para os meus netos, para os meus bisnetos. Mas o que elas concordam? Que a gente vai viver muito mais do que as pessoas estão imaginando, né? Então, desculpa aqui que sumiu aqui da minha tela. Então, que a gente vai viver muito mais do que as pessoas estão imaginando. E aí, essa longevidade traz milhões de reflexões. Eu trouxe só 2. Uma não tão boa e uma boa. A não tão boa é o seguinte, gente, essa conta não fecha, né? Vamos voltar lá para o exemplo dos nossos avós. Provavelmente trabalhavam 30, 35 anos, juntavam dinheiro para uma aposentadoria que ia durar quanto tempo, gente? 10, 15, quando muito, 20 anos, né? E aposentadorias essas que eram os antigos BDs, que eram muito mais generosos, né? Então, e hoje, como é que funciona? Eu vou dar o meu exemplo, né? Eu trabalhei 35 anos, aos 53 anos eu resolvi sair do mundo corporativo, né? Me aposentar do mundo corporativo.
Qual conta que eu fiz? Como eu trabalho com isso, eu fui pegar uma estatística que tem de Harvard, com o Instituto Alemão, que diz que quem nasceu no meu ano, em 67, que tiver bom acesso à saúde, alimentação, educação, saneamento e etc., tem 50% de chance de chegar a 97 anos. Eu falei, opa, então a minha conta é 97 menos 53. Essa minha aposentadoria vai durar 44 anos. Então a minha conta foi com base nesses números, né? E qual é a outra coisa que a gente pode trazer de longevidade? A gente tem muito mais tempo para aproveitar a vida, aproveitar essa benção que é a longevidade, somente se nós fizermos as escolhas certas ao longo da vida, né? Vamos lá, o que longevidade não pode virar nas nossas vidas, né? Tem uma historinha aqui que eu acho ótima, que é a maldição de Undine. Isso é uma fábula francesa. Undine, ela é uma ninfa, ela descobre a traição do marido e ela lança uma maldição. No dia que ele fechar os olhos para descansar, ele morre. O que acontece? Ele passa o resto da vida em franca atividade, sem descanso. Então, a nossa longevidade não pode virar a maldição de Undine. Como é que a gente resolve isso? Tomando as decisões certas ao longo da vida, e é sobre isso que vamos falar aí um pouquinho para frente. Bom, construção de patrimônio, vamos lá, né? Vamos olhar para essa engrenagem, né? Tem o que você poupa, tem as suas previdências, como eu falei, vocês são privilegiados, né? 5% da população economicamente ativa no Brasil tem acesso a fundo de pensão, vocês têm também INSS, tem as suas fontes de renda, seja de trabalho, Prolabore, plano A, plano B, plano C, e tem eventualmente dinheiro que vocês tenham dos investimentos de vocês. Se a gente olhar essas quatro roldanas, qual é a parte mais importante dessa engrenagem? Eu já dei uma pista pelo tamanho da roldana, né? É o que você poupa. Por quê? Porque o seu estilo de vida e as suas escolhas, e consequentemente o que te sobra para poupar, são as únicas coisas que estão 100% nas suas mãos. Porque suas previdências não estão 100% nas suas mãos, como eu falei, toda hora tem reforma da Previdência, enfim. Suas fontes de renda também não estão, seus investimentos também não estão, né? O mercado oscila muito. Agora, o estilo de vida que você decide viver, as escolhas que você faz no dia a dia e, consequentemente, quanto te sobra para poupar, isso sim está 100% nas suas mãos. Então, tirando ganhar uma herança ou na loteria, a forma mais eficiente da gente construir patrimônio é gastar menos do que a gente ganha e investir esse dinheiro ao longo de décadas, né? Então, eu trago aqui um autor que eu gosto muito, eu vou até indicar o livro dele para vocês ao final, que é o Morgan Housel. O que ele fala? Poupar dinheiro é o gap entre o que você ganha e o seu ego. Se o seu ego for alto e você quiser viver um padrão ali muito justo dentro das suas possibilidades ou acima das suas possibilidades, você não vai guardar um centavo. Se o seu ego for baixo e você resolver viver um padrão um pouquinho abaixo das suas possibilidades ou bem abaixo das suas possibilidades, você vai guardar muito dinheiro. Então, gente, não é mais sobre o quanto você ganha, e sim a diferença entre o que você ganha e o que você gasta. Né? Então, seguindo essa lógica, qualquer um pode guardar dinheiro, qualquer um pode se organizar financeiramente. Faço aqui um parênteses, né, gente? Qualquer um que tenha suas necessidades básicas atendidas, o que infelizmente não é a realidade para uma parte da população brasileira, e essas famílias precisam de quê? Boas políticas públicas, projetos da iniciativa privada para que essas pessoas tenham uma chance. Mas você tendo suas necessidades básicas atendidas, qualquer um pode se organizar financeiramente. Então, ter um bom planejamento financeiro, gente, é muito mais uma questão comportamental do que financeira. Por quê? Porque é com base nas escolhas que a gente faz. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Poupar. Já que poupar era o mais importante da engrenagem, vamos focar aqui no poupar, né? Assim, quando a gente pensa em independência financeira, né, lá na frente, qual é a finalidade da gente poupar, né? Gente, assim, eu diria para vocês, assim, o grande valor intrínseco que o dinheiro te traz é a capacidade de te dar o controle do seu tempo de volta. É depois de muito ter trabalhado, você finalmente poder fazer o que você quiser, com quem você quiser, quando você quiser, dentro de um padrão de vida que você escolheu viver, né? E aqui eu dou 2 exemplos que eu gosto muito, né? Assim, vamos pensar em 2 fotos aqui. Uma, a pessoa que trabalha aqui na minha casa, ela trabalha desde que meu filho mais velho tinha 3 anos, ele está com 21 hoje, e
Quando a gente voltou, quando a gente foi morar fora, ela foi trabalhar em outra família, depois ela voltou para trabalhar conosco. Assim que a gente chegou no Brasil, ela falou: olha, eu vou trabalhar com vocês, mas no ano tal eu vou me embora e vou morar no interior de Alagoas e vou viver que nem rainha. Qual é a situação dela? Ela tem uma casa de 3 andares, na qual ela vive no terceiro andar e aluga 2. O INSS dela está todo redondinho, volta e meia nós duas entramos juntas lá no meu INSS, a gente vê. E ela tinha uma poupança que, a duras penas, eu consegui transformar em investimento em títulos públicos para ela. E ela ainda tem um ótimo plano B, que ela é uma baita boleira, faz bolos maravilhosos. Vamos para uma outra cena, uma outra foto, né? Esse executivo, eu era ex-diretora de RH, né, da Vale, conhecia todos os executivos, e um dos investimentos de fundo de pensão é emprestar dinheiro para o participante, né? Entra esse executivão, né? Entra na minha sala e fala: Maria, eu preciso de mais dinheiro, não posso ficar no limite do que vocês podem emprestar, por favor, me faz uma exceção, olha aqui a minha situação financeira. A situação financeira dele era caótica, caótica. E eu, em vez de ficar quieta, né, só escutando, mas eu falei: mas fulano, você ganha X. Ele falou: não, Maria, eu já ganho mais do que isso, eu ganhava esse valor quando você era diretora de RH. Mas eu vivo num patamar muito acima desse valor e eu não tenho coragem de contar para minha mulher e para as minhas filhas que eu não sou o milionário que elas acham que eu sou. Mas agora a situação chegou nesse caos e eu preciso resolver, por isso eu preciso dessa exceção. Então, gente, vamos olhar as 2 fotos, né? Foto, não vamos olhar o filme, porque provavelmente esse executivo saiu dessa situação, mas olhar as 2 fotos, a dela e a dele. Quem vai ter tempo e liberdade, gente, para fazer o que quiser, com quem quiser, quando quiser, né? Então, não é sobre o quanto você ganha, mas a diferença entre o que você ganha e o que você gasta. Vamos lá, poupar sempre, né? O caminho. A gente vai ter inúmeros objetivos de poupança ao longo da nossa vida, a começar pela reserva de emergência. O que é reserva de emergência? 6 a 12 meses do seu custo mensal investido em renda fixa, de liquidez diária, para se acontecer qualquer coisa com você, você ter esse recurso disponível, vis-à-vis o que aconteceu com as famílias na pandemia, que não tinham dinheiro, não era para o mês seguinte, era para as semanas seguintes, né? Então, essa reserva de emergência, a gente tem que estar sempre atento a esses números que estão na reserva de emergência. Por quê? Porque o nosso contexto familiar muda, a nossa carreira muda, tudo pode mudar. Então, os números da reserva de emergência também podem mudar e é importante que você mantenha atualizado. Depois, você vai juntar dinheiro para se sustentar sozinho, para comprar um carro, uma casa, educação, família, enfim, N objetivos, até você chegar no objetivo mais robusto, que é a sua independência financeira lá na frente, né? Independência financeira que é muito impactada pela longevidade, né? E aí, assim, a ONU, gente, ela estima que em 2050 nós seremos mais de 2 bilhões de pessoas com 60 anos ou mais, né? E aí eu fico sempre me perguntando, né, onde essas pessoas vão estar? Certamente uma parte vai estar desesperada tentando fechar o mês seguinte, e infelizmente todos nós conhecemos pessoas nessa faixa etária que estão passando sufoco para fechar o mês seguinte, e tem uma outra parte, né? Tem uma parte que vai estar no meio e tem uma outra parte que vai estar muito bem, desfrutando merecidamente tudo que a economia prateada tem a oferecer, e a economia prateada tem muito a oferecer, a economia que mais cresce, né? A economia dos cabelos brancos. Por isso eu deixei aqui o surfista prateado, porque eu acho que essas pessoas, elas chegam nesse estágio da vida com superpoderes, né, para poder fazer o que elas quiserem, mesmo que seja não fazer nada. Por quê? Porque essas pessoas se planejaram e tomaram as decisões corretas ao longo da vida, né? E é aí que a gente vira o surfista prateado. Vamos lá. Bom, a internet, ela tem milhões de simulações como essa de acúmulo de capital a partir de aportes mensais, né? Eu trouxe aqui uma para a gente, só para eu mostrar um exemplo aqui para vocês: 100 mil aos 55 anos. Eu queria que vocês prestassem muito mais atenção a esses números aqui do vezes, 3 vezes, 10 vezes, 25 vezes, do que os 100 mil. Por quê? Porque esse valor depende muito, né? Tem gente que vai precisar de 100 mil, de 1 milhão, de 10 milhões, enfim. Então, é importante só para a gente entender o exercício. Então, se um jovem, aos 25 anos, começa a acumular para esse objetivo, ele vai botar por mês R$ 56. Se espera para começar isso só aos 35,
que acontece com esse valor mensal que ele coloca? Opa, já multiplica por 3 vezes, já passa para 173. Se espera para começar só os 45, opa, esse valor mensal já multiplica por 10 vezes. E se espera para começar isso só os 50, esse valor multiplica por 25 vezes. Então, algumas considerações aqui com relação a esse slide. A primeira, esse jovem que começou aos 25 anos, se ele tiver mentalidade poupadora e disciplina, né, o padrão de vida dele vai mudar e ele provavelmente vai aumentar esse valor e vai acumular muito mais do que o objetivo inicial. Ah, Maria, mas os outros também podem. Sim, os outros também podem, com duas diferenças. Uma, os outros têm pelo menos uma década de atraso de juros compostos aí, né? E os outros já começam de um valor mensal mais alto. Então, é difícil a gente aumentar um valor mensal que já está muito alto, né? Segunda consideração, vamos olhar ali para as escadinhas, né, gente? Pequenos passos, com paciência, persistência e consistência, levam a gente muito longe. Ao passo que, se a gente espera para reagir, né, espera muito tempo para reagir, o que acontece com os degraus? Eles ficam mais largos, e o que acontece quando esses degraus são muito grandes, né? Dá um desânimo, né, gente? Ou a gente nem começa, ou a gente desiste logo no começo, né? Terceira consideração, juventude é o melhor ponto de partida. Por quê, gente? Porque juros compostos ao longo de décadas são uma delícia, né? E a última consideração com relação a isso, pode ser que, espero que não, mas pode ser que tenha gente aqui que está nessa faixa de 45, 50, que ainda não fez nada, e deve estar pensando, o que eu faço? Eu não fiz nada ainda, né? Eu diria para vocês o seguinte, a vida tem muitos riscos, mas tem um risco que a gente não pode correr de forma nenhuma, que é o risco da gente não fazer nada, né? Quando a gente está num buraco, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de cavar. Então, 0,5% de alguma coisa, gente, já é melhor do que 20% de nada. O que é isso? Uma amiga minha, 10, 12 anos atrás, me liga, vem para cá, uma amiga de infância, né? As nossas mães eram amigas, e aí ela veio e chorando, falou, olha, estou nessa situação, a situação dela estava caótica, devendo horrores, e eu falei para ela, olha só, vamos arrumar um bom planejador financeiro, porque eu sou tua amiga, isso é complicado fazer com amiga. Não, faz você comigo, amiga. Foi o primeiro e o único planejamento financeiro que eu fiz. Fizemos um plano, ela pagou todas as dívidas, e assim que ela acabou a dívida, eu falei, agora vamos embora, poupar por mês. Maria, pelo amor de Deus, acabei de sair desse grande sufoco, não sei o quê. Eu falei, vai poupar, nem que seja 0,5%. Aí ela começou a poupar 0,5% e eu deixei ela um pouco, né, dei um tempinho para ver o que ia acontecer. Não deu um ano, ela me ligou e falou, amiga, sabe aquele 0,5%? Eu falei, sim, já está em 5%. E daí foi ladeira acima, né? E hoje ela está super organizada aí financeiramente. Então, gente, 0,5% de alguma coisa já é melhor do que 20% de nada, né? A gente não pode ter medo de mudar. A gente tem que ter medo de, passado alguns anos, a gente se encontrar nas mesmas dificuldades financeiras, né? Então, assim, se tiver com dificuldade financeira, procura ajuda, principalmente se você quiser dar bom exemplo para os seus filhos, né? Para que eles entrem direto aí para a estatística dos investidores, sem jamais entrar aí para a estatística dos endividados. Vamos lá. PDCA. PDCA é uma coisa um pouco antiga, né? Não sei quem conhece aqui, dependendo das gerações, da gestão da qualidade, né? Tinha uma ferramenta chamada PDCA, que era para resolução de problema, né? A sigla em inglês é Plan, Do, Check and Act, né? Planeje, faça, verifique e haja. Então, eu fiz aqui um PDCA para a nossa independência financeira. Primeira coisa, a gente tem que pensar assim, quanto que eu vou precisar para ficar 100% independente financeiramente? Eu fiz aqui a minha conta 5 mil. Tá bom, quanto eu tenho que poupar? Bom, desses 5 mil, eu já vou receber 1.000 do INSS, 2.000 do meu fundo de pensão, e vão ficar faltando 2.000. Para eu juntar esses 2.000, quanto que eu tenho que juntar? Então, eu vou saber quanto que eu preciso poupar por mês. Quanto eu preciso poupar? Então, finalizando aqui a história do tubarão, gente, é o seguinte, por que os peixes estavam num eterno estágio de alerta para não serem mortos pelo tubarão, e a gente tem que estar num eterno estágio de alerta com esse assunto? Por quê? Porque é sobre o nosso futuro, e o nosso futuro é onde a gente vai passar o resto das nossas vidas, né? Então, o que pode ser um tubarão de estimação aqui para vocês nessa jornada? Uma planilha, um app,
um planejador financeiro, uma pessoa que resolva entrar nessa jornada junto com você, né? Que vai estar fazendo o quê? Te cobrando todos os compromissos que você fez, né? Então, é isso aí que é o termo tubarão de estimação. Bom, quanto? 20 a 30%. A Maria, é impossível poupar 20 a 30%, né? Eu receber o que eu recebo, gastar o que tem que gastar e poupar no final. Gente, a primeira coisa, a gente tem que mudar a ordem. A gente recebe, a gente poupa e a gente gasta. Senão, nem a pessoa mais disciplinada do mundo vai conseguir guardar dinheiro, né? Segundo, é um processo evolutivo. Eu não vou repetir a história que eu contei, né? O 0,5% de alguma coisa é melhor do que o 20% de nada, né? Começa com 0,5%, vai gradativamente, o seu orçamento vai se adaptando. Você tira meio, depois você tira 1, tira 2, tira 3 e assim por diante, né? Terceiro, equilíbrio, né? Guardar dinheiro, perder peso, parar de fumar, fazer exercício, todas essas grandes jornadas na nossa vida, o nosso cérebro precisa de algumas recompensas no meio do caminho, né? Então, equilibre, coloque algumas vitórias de curto prazo para você, para que você tenha fôlego para seguir adiante. Porque o que acontece? Quando a gente estica demais a corda, né, gente? A corda, porventura, pode arrebentar. E priorizar versus deixar de fazer. Aqui é o seguinte, eu sempre, quando a gente ensina educação financeira para as crianças, para os bem pequenininhos, a primeira coisa que a gente ensina é a diferença entre querer e precisar, né? A gente explica para a criança, numa linguagem que ela entenda, que querer é quando a gente deseja algo que não é essencial para a nossa vida, um carrinho, um brinquedo. Precisar é quando a gente deseja algo que é absolutamente essencial para a nossa vida. A casa, comida, a água e por aí vai. Aí a gente pede para a criança fazer uma listinha, né, de querer e precisar. Se ela não tiver alfabetizada, você escreve a listinha. Aí o que acontece? Invariavelmente, tudo cai na coluna do precisar, porque para a criança, tudo que ela quer, ela precisa, né? E aí a nossa inteligência como adultos é fazer as perguntas certas para que a criança comece a entender e colocar as coisas, né, cada uma no seu devido lugar. E aí, o que é o pulo do gato? O pulo do gato é o seguinte: a gente vai estar com essa listinha das crianças prontas e a gente vai se remeter a essa listinha nas datas festivas, como Natal, Dia das Crianças, aniversário, e a gente vai com as crianças e resolvendo essas listinhas de que forma? Priorizando o que a gente precisa à frente do que a gente quer. A gente vai resolver os dois lados da listinha, mas a criança tem que entender que essas decisões financeiras, primeiro a gente resolve o que a gente precisa, depois o que a gente quer. Por que eu estou falando isso, se só para criança? Porque o adulto já sabe a diferença das duas coisas. O adulto, o que acontece? No processo de priorização, muitas vezes ele cria desculpas para achar que uma coisa que ele realmente quer, ele precisa. Como, não, eu estou trabalhando muito, eu estou muito cansado, eu estou sem tempo, eu preciso disso. Não, você quer isso, né? Talvez você precise de outras coisas na frente. Então, não é a gente deixar de fazer nada. Vamos trabalhar as nossas duas listinhas de querer e precisar, mas a gente vai priorizar o que a gente precisa à frente do que a gente quer, tá? Bom, mudança de comportamento, né? Assim, por que é tão difícil a gente poupar para o longo prazo, né? Porque é difícil a gente criar essas conexões com o futuro tão distante. Então, seria muito fácil se a gente pudesse olhar no espelho, como nessa ilustração, né? E a gente se vê 30, 40 anos depois, né? Mas, inclusive, há uns anos atrás, eu estava no Canadá e aí eu participei de um teste de um app, né? E esse app, ele era justamente isso, ele tirava uma foto sua hoje, fazia várias versões dessa sua foto hoje. Feliz, triste, muito triste, e por aí vai. E fazia com inteligência artificial essa mesma foto de você 20, 30, 40 anos à frente. E aí eu testei com o negócio de um carro. Aí eu disse que eu queria comprar uma Ferrari, etc. Ele analisa, ele faz várias perguntas para você e analisa o seu processo decisório financeiro. E como resultado, o que ele te dá? Ele te dá as suas duas carinhas, a de hoje. Então, quando eu comprei uma Ferrari, a minha carinha de hoje estava muito feliz. E aí, o que aconteceu com a minha carinha daqui a 30 anos? Eu não só estava triste, como eu estava chorando. Me ver chorando daqui a 30 anos me impactou profundamente, né? Então, é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa criar essas conexões com o futuro, né? Então, se imagine fazendo coisas que você quer muito no futuro, né? Isso começa a criar essas conexões. Eu tinha esse ex-executivo muito amigo. Teve um dia que a gente estava num baita sala de crise, o mundo estava acabando. A gente parou 5 minutos para comer.
E ele estava sentado na minha frente. E ele estava, como sempre, zen budista. Eu olhei para ele e falei, pelo amor de Deus, como é que você consegue ficar calmo numa situação dessas, né? Ele falou, Maria, eu estou fazendo a minha meditação. Eu falei, que meditação você faz? Ele falou, eu estou sempre me imaginando, pedalando, velhinho, com os meus filhos pelo mundo afora. Né? E essa imagem minha, né, velhinho no mundo afora, traz algumas coisas para mim. Primeiro, dá um senso de propósito maior para essa loucura que a gente vive. Segundo, me dá uma felicidade enorme resgatar esse tempo com os meus filhos. E terceiro, eu me sinto muito bem cuidado, porque muito do que eu estou fazendo hoje é para esse velhinho lá na frente estar feliz fazendo o que ele quer. Então, o que ele estava fazendo? Criando essas conexões lá na frente. Então, gente, a Márcia falou disso logo no início, né? A gente precisa presentear o eu do presente, assim como o eu do futuro. A Maria, hoje, aos 55 anos, é exatamente a mesma Maria aos 85. Qual a diferença? Aos 85, provavelmente, eu vou estar mais vulnerável do ponto de vista de geração de renda, de trabalho, de saúde. Então, eu preciso presentear as duas. Elas são exatamente a mesma pessoa, né? Então, assim, criar um futuro melhor para o meu eu do hoje, ele precisa só de equilíbrio, né? Que é o seguinte, eu não vou parar de viver hoje para eu ter uma boa vida lá na frente. Assim como eu não posso viver o hoje como se não houvesse amanhã. Então, tudo na vida é equilíbrio, né? E entrar no piloto automático, né? Assim, fazer com que a Maria, aos 85 anos, tenha uma vida digna, que não dependa financeiramente de ninguém, é um papel meu, gente. Eu não posso delegar isso para ninguém. E eu tenho certeza que ninguém que está assistindo aqui hoje tem vontade de delegar isso para filho, para parente, para amigo, né? Então, assim, duas coisas com relação a esse slide. Um, crie essas conexões com o futuro. Dois, né, foi uma frase que eu uso muito, que a Márcia, por acaso, usou logo no início, né? Sejamos herdeiros de nós mesmos, né? Não dá para a gente delegar essa responsabilidade para ninguém. Bom, vamos lá. Crie bons hábitos e impeça os maus. Aí eu gosto muito do contrato de Ulisses, eu não sei se vocês conhecem, é da Odisseia de Homero. Ulisses é o herói. Ele pede os marinheiros que o amarrem no mastro, tá ele ali amarradinho no mastro, para quê? Para que quando ele ouvisse o canto das sereias, ele não sucumbisse à tentação, levasse o barco na direção delas e naufragasse nas pedras. Então, no momento presente, que ele estava longe do perigo, ele criou um mecanismo para evitar um malefício futuro para ele, né? Então, ele não deixou que os seus impulsos e os seus desejos levassem à morte. Ele, sabiamente, não contou com a força de vontade, que muitas vezes é muito menor do que a gente imagina que ela seja. Então, existem ferramentas, né, que independem da força de vontade. Para quê? Para criar esses bons hábitos, para impedir os maus hábitos. Tem até um nome essas ferramentas, chamam dispositivos de compromisso. Vamos aos exemplos que são mais fáceis. Todo mundo aqui sabe qual é o canto da sereia que destrói seus sonhos. Então, se você me diz que o canto da sereia que destrói seus sonhos é o cartão de crédito, qual que seria o dispositivo de compromisso? Deixa o cartão de crédito em casa, uso de débito, uso um pré-pago, até que você volte a ter uma relação saudável com o cartão de crédito, que é uma ótima ferramenta quando bem usada. Ou não, Maria, o meu canto das sereias é compras impulsivas. Ótimo, um dispositivo de compromisso bacana para isso é adotar os 5 dias de esfria-cuca. O americano tem até um termo para isso, que é o 5 Days Cool-Off Technique. O que é isso? Você gostou de alguma coisa? Vai lá, olha, namora, volta para casa. O que acontece na maioria dos casos depois do segundo, do terceiro dia? A gente esquece aquilo. Ou se aquilo for muito importante, você volta lá ao final do quinto dia e compra. Só adotando 5 dias de esfria-cuca, a gente vai deixar de comprar, eu garanto para vocês, mais da metade do que vocês compram sem necessidade, né? Do que nós compramos sem necessidade. Ou não, Maria, o meu canto da sereia que destrói o meu sonho é que eu até consigo guardar dinheiro, mas quando eu vejo o dinheiro ali no meu aplicativo do celular investido, eu acho que eu estou rico e eu quero gastar dinheiro. Dispositivo de compromisso, esconde o dinheiro de você mesmo, pega esse dinheiro, vai investir numa corretora, num outro banco, e nesse outro banco ou corretora você não vai ter cartão de débito, você não vai baixar o aplicativo no celular, você vai entrar só pelo computador, e isso vai dificultar enormemente você estar vendo isso no seu dia a dia, né? Ou não, o meu problema é o seguinte, não adianta que eu não consigo sobrar dinheiro ao final. Como eu falei antes, muda a ordem, faz um DOC automático, já manda para essa conta que você abriu em outro banco, em outra corretora, né? Então, enfim, gente, é o seguinte, eu vejo muita gente olhando para fora para buscar uma resposta mágica para os seus problemas financeiros, mas a grande verdade
é que cada um sabe qual é o canto da cereja que destrói os seus sonhos. Então, no momento racional, longe do perigo, né, crie esses mecanismos. Se você não consegue criar esses mecanismos sozinho, chama seu tubarão de estimação para te ajudar nisso, né? Chama alguém para te ajudar a fazer esses compromissos, né? Por isso que eu digo, tem que ter tubarão de estimação para estar ali no dia a dia com a gente, né? E aqui, custo de oportunidade e orçamento simples. Então, assim, quando a gente pensar numa compra de algo, principalmente de valor mais alto, pensa no que você vai deixar de fazer para fazer aquela compra. Eu gosto muito de dar o meu próprio exemplo, né? Quando nós fomos para o Canadá, a gente tinha uma necessidade com relação a carro, um carro de 7 lugares, porque a nossa família é grande. E aí fomos olhar os carros e, por acaso, um carro que no Brasil tem um preço proibitivo era o mesmo preço ali de carro de 7 lugares, a gente foi lá e comprou esse carro. Passamos uns anos no Canadá, não podemos trazer o carro de volta, vendemos lá, chegamos no Brasil, qual era a nossa necessidade? Um carro de 7 lugares. E aí a gente falou, poxa, nessa altura do campeonato, a família inteira é apaixonada pelo carro, vamos ver quanto é que custa, que de repente dá para a gente comprar. Chegamos lá na concessionária e esse carro custava o dobro do carro que a gente comprou, né? E como é que foi essa decisão? Quando a gente viu este dinheiro, né, que seria o dobro do carro que a gente comprou, investido por mês, principalmente numa situação onde eu, aos 53 anos, decidi que eu não trabalharia mais no mundo corporativo, a gente falou, não, esse dinheiro mensalmente vai fazer diferença para a gente, então a gente não vai comprar. Dava para comprar? Dava, mas não vamos comprar. Outra coisa, anualize gasto, principalmente os gastos pequenos, né, gente? Hoje tem um raio de negócio que chama assinatura, né? Elas são todas muito baratas, a gente faz um monte de assinatura, principalmente quem tem filho, né, de aplicativos, etc. Junta tudo isso, né? Calcula quanto você gasta por mês, por ano, e calcula quanto você gasta em 10 anos. Eu garanto que quando vocês fizerem esse cálculo, vocês vão cortar pelo menos aí metade das assinaturas. E eu deixei por último aqui uma das coisas que eu acho mais importante, que é controle de orçamento, né? Assim, a gente nunca vai ter um orçamento eficiente se a gente não souber de que forma a gente está gastando dinheiro, né? Por quê, gente? Porque a gente não melhora nada que a gente não mede, né? Então precisa sim de controle de orçamento. Meu único conselho, faz simples, porque quando a gente começa a fazer controle de orçamento muito elaborado, o que acontece? A gente para no meio, porque é um saco, fica botando cada centavo e etc. Então, faça um controle de orçamento simples, mas faça controle de orçamento. Você precisa saber com o que você está gastando, né? Para no mês seguinte você tentar corrigir aí algum desvio. E aí, gente, assim, estamos chegando aí perto do final, seu futuro, qual é a sua escolha? Bom, Maria, adorei esse papo, vou poupar mais, ótimo. Vou adorar saber que eu influenciei aí alguém a poupar mais. Ou eu vou correr mais riscos. Quando a gente corre mais risco, a gente pode sim ganhar mais, mas a gente pode também perder mais, né? Então, por exemplo, o meu filho de 21 está todo investidor com o dinheirinho dele, ele investe em algumas coisas que eu não invisto com o meu. Por quê? Porque ele tem muito menos dinheiro e muito mais tempo para diluir potenciais problemas. Eu tenho mais dinheiro e menos tempo. Então, risco, a gente tem que pensar muito bem antes de entrar, né? Não estou dizendo para não entrar, eu estou dizendo só para pensar em que momento da vida você está, para ver se vale a pena arriscar ou não. Vou ganhar mais agora, Maria. Adorei aquele papo inicial lá de ter um plano B na vida. Ótimo. Ou não, Maria, olha só, lá na frente eu vou viver com menos, eu vou viver num sítio, eu vou plantar uma horta, o meu custo de vida vai cair muito. Ótima opção também. Ou eu vou ficar nativa mais tempo, né? Eu vou trabalhar mais tempo. Só lembra que tem um negócio que se chama etarismo, né? Que o mercado acaba te botando para fora, dependendo aí da tua idade. Então, gente, qual é a sua escolha? Por que a gente tem que escolher isso muito antes de atingir a independência financeira? Para a gente conseguir direcionar nossas vidas para esse caminho. Por quê? Porque quando a gente não escolhe, gente, o que acontece? A vida escolhe por nós, né? E quando a vida escolhe por nós, não necessariamente seria a escolha que a gente teria feito. Então, vamos escolher o quanto antes, para a gente ter tempo hábil de direcionar nossas vidas para aquele caminho. Bom, eu vou deixar aqui, não vou ler, mas eu fiz essa apresentação vai estar disponível para vocês, ou seja, né, um resuminho de tudo que eu falei. Deixo aqui 3 livros para vocês. O primeiro, A Psicologia Financeira, do Morgan Housel, ele que fala da história do ego, né? Que poupar dinheiro é o gap entre o que você ganha e o seu ego, né? Ele que fala. É um livro muito fininho, são 20 capítulos, cheios de histórias ótimas. Meus filhos mais velhos leram, amaram, já deram para os amigos. É uma leitura muito rápida. Setando expectativas, ele fala muito mais da jornada do
poupar do que do investir. Não é um livro para quem quer aprender a investir. É um livro para quem quer trilhar a jornada do poupar primeiro. Segundo livro, esse livro é maravilhoso, isso é para quem quer se aprofundar nesse assunto. Ele trata os 3 ativos, ativos de vitalidade, conhecimento e financeiros, de forma muito detalhada, muito profundo. Para mim, foi um dos melhores livros que eu já li sobre isso, e olha que eu leio tudo que surge com relação a esse assunto, né? Inclusive, tem ótimas histórias, a Maldição de Ondine, que eu contei para vocês, é desse livro. E o último, eu deixo aqui uma propaganda minha, né? Esse é meu livro para a turminha de 8 a 12 anos, 6 Amigos, Uma Incrível Aventura. Ao final dos meus livros, eu faço algumas perguntas, né, e sugiro a pais e professores que leiam os livros também, para ter esse diálogo pós-leitura com as crianças. Por quê? Porque ali é onde elas vão começar a pensar sobre o assunto, criar hipóteses e se expressar, né, nessa nova temática. E é isso, eu fico aqui disponível para perguntas. Desculpa mais uma vez aí o problema técnico, e eu deixo aqui os meus contatos. Vocês estão me ouvindo aí? Estamos te ouvindo, Sim. muito bom. Estamos te ouvindo e não queremos parar de te ouvir, eu acho. Muito Que bom. obrigada mais uma vez. Assim, ótimas reflexões. Eu mesma fiz aqui algumas anotações, né? E, enfim, acho que muito coincidente com tudo que a Fundação tem tentado passar através dessa jornada aqui aos seus participantes, né? Mas, enfim, acho que seria interessante a gente ouvir também dos participantes aí dúvidas ou questionamentos, coisas que ainda queiram ouvir aí sobre o tema, sobre você, sobre a tua experiência aí com esse assunto. Claro, estou super à vontade, estou super disponível aí para as perguntas. Eu vou tentar fazer uma curadoria aqui dos comentários, e a Suzana Brito primeiro agradece dicas e insights valiosos, agradecendo a Maria e a Fundação. A Débora lembra das planilhas, né, que são grandes amigos para o controle de orçamento. Você falou das planilhas como tubarão de estimação, né? E a Carol, fala um pouco dos influenciadores aqui digitais, né? Muitos influenciadores digitais são o canto da sereia para meu grupo de amigos e me incluo nesse meio. Quando divulgam produtos e serviços milagrosos e super necessários, né? Desconfiem dos influenciadores que prometem rentabilidades altas sem risco. Isso aí a gente sempre está falando. Entretanto, criei o hábito de me autoquestionar quando penso em comprar algo. Será mesmo que preciso disso? Tem me ajudado bastante. Ela fala sobre isso, Maria. Olha, perfeito. Isso é uma coisa que a gente ensina muito para criança, né? Assim, o meu post, até se alguém tiver interesse, assim, toda terça-feira, cada 15 dias eu posto. O meu post é justamente sobre isso, para a gente ensinar a criança a ter senso crítico, principalmente para avaliar as propagandas, né? Porque elas são bombardeadas no dia a dia com propagandas. E aí a frase que a pessoa, que eu esqueci o nome que você acabou de mencionar, Carol. falou, Carol. Carol, é perfeita. Eu preciso realmente disso. É o momento de eu comprar isso, né? Assim, o que eu vou deixar de fazer para eu comprar isso? Então a gente não só tem que fazer essa, tem que se fazer de inúmeras outras perguntas. Por quê? Porque senão a gente é bombardeado com isso, né? Com esses influenciadores e é tudo muito tentador, né? Então, assim, com criança, gente, eu tenho até um post. Eu posto muito pouco, né? Porque eu posto um post a cada 2 semanas. Tem um lá que vocês, se tiverem curiosidade, que é lazer sem gastar, que é o que a gente fala assim, para a gente começar a criar na rotina das crianças, né? Esses lazeres não pagos. Por quê? Né? Primeiro, para a gente criar memórias afetivas com essas crianças, né? Os pais. Segundo, tirar essas crianças de tela, né? E terceiro, fazer com que elas comecem a gostar de programas que não envolvem custo. Por quê? Porque elas vão crescer adultos que vão incluir no portfólio delas programação paga e programação não paga. Então, a gente, assim, e é uma forma da gente fugir. Eu te garanto que com qualquer criança, se você chamar a criança para jogar, para um jogo de tabuleiro, para um piquenique, para uma praia, para qualquer coisa que tire ela da tela,
ela vai. Eu tenho, né, eu tenho 3 filhos, eu criei mais um, então, assim, eu sei que a tela é uma ótima babá, principalmente no mundo contemporâneo, onde a gente não tem tempo para nada, mas, assim, a gente precisa fazer um esforço, né, e o adulto também, então ele precisa se questionar o tempo inteiro, né, eu preciso daquilo, e se eu fosse dar uma caminhada ao invés de comprar isso? Então, a gente tem que fazer toda sorte de questionamentos para a gente não virar refém desses influenciadores. É verdade. E eu gostei muito dessa referência aos tubarões de estimação, né? A fundação, ela talvez procure se colocar como um tubarão de estimação. A gente até talvez pudesse usar essa frase aí para a gente se comunicar com as pessoas, no sentido de apoiar as pessoas na jornada delas, né? O título desse programa, Jornada do Investidor, tem a ver com isso. A fundação, primeiro, tentando trazer informação de qualidade sempre. Então, meio que filtrando esse infodemia que você chamou, né, Maria? É uma quantidade absurda de informação a que a gente é sujeitado, é submetido, e é bem difícil a gente conseguir selecionar, né, ser seletivo nessas informações. E não só isso, a Fundação procura se manter próxima das pessoas, né, no sentido de se colocar para um canal de diálogo, não só através do simulador que a Márcia chamou a atenção, a gente oferece um simulador para as pessoas pensarem no futuro, programarem a poupança ao longo da vida. Se eu poupar R$ 50, R$ 100, quanto que eu vou ter lá na frente? Então, a gente está muito preocupado em ser um aliado, um parceiro das pessoas nessa trajetória. Então, contem com a gente, inclusive para bater papo, a gente consegue quase que ter uma consultoria individualizada para as pessoas, para justamente na escolha dos perfis de investimento e assim por diante. Maria, tem mais um comentário longo aqui do José Glicério, eu vou ler para você. Ele fala assim: tenho 68 anos e fiz um investimento de 70% que poupei na compra de um imóvel na orla da praia do Rio de Janeiro, pois eu adoro praia e não morava na orla. Maria, até hoje me pergunto se fiz a coisa certa, pois me projetei 5 anos na frente e me vi com muita facilidade me locomovendo na orla, ou seja, usufruindo da bela paisagem. Agora começo a poupar para crescer os 30% restantes da minha poupança. Por favor, poderia comentar minha decisão? Obrigado. Não sei se dá para entender. Eu entendi, assim, José Glicério, eu não sei se eu entendi perfeitamente, mas assim, se estar na frente da praia, caminhar todos os dias, se isso é uma coisa extremamente importante para você e cabe dentro do padrão de vida que você escolheu viver, tá perfeito. Aonde essa decisão deixa de estar perfeita, se ela não couber dentro do padrão de vida que você escolheu viver, né? Assim, o que é independência financeira, gente? Independência financeira é a gente poder pagar as nossas contas dentro do padrão de vida que a gente escolheu viver, sem depender de remuneração de trabalho, né? Então, é aí que a gente fica independente financeiramente. A gente vai usar nossas aposentadorias, rentabilidade dos nossos investimentos. Se você está independente financeiramente e esse padrão de vida cabe dentro da sua independência, tá perfeito, isso é uma coisa importante para você, vai e segue esse caminho. Agora, se você está fazendo sacrifício para ter este padrão de vida, né, e não está cabendo para você ter a sua independência financeira, aí eu diria para você repensar. Não sei se eu respondi. Eu acho que sim. Sim. A Débora elogiando aqui, maravilhosa, queremos mais. Quem sabe você volte mais vezes aqui para o nosso programa, Maria. A Cris Vieira também, dizendo que foi incrível, pedindo para você voltar mais vezes. Ai, que E bom. comentários super positivos. A Débora faz uma pergunta aqui, aquela pergunta clássica. Vale a pena adquirir apartamento ou é melhor alugar e investir o dinheiro? Já li diferentes pontos de vista sobre essa questão. Então, comprar uma casa própria ou investir o dinheiro? Então, assim, do ponto de vista financeiro, né, meramente, eu diria que não vale a pena. Mas do ponto de vista emocional, eu acho que vale muito a pena. Inclusive, eu tenho meu apartamento, né, porque eu não conseguiria dormir à noite sabendo que eu não tenho alguma coisa no meu nome, né? Então, eu sei que financeiramente, se eu pegasse o dinheiro, né, do meu apartamento e investisse em coisas simples como fundos imobiliários, etc.,
talvez eu pudesse viver até num apartamento melhor do que o meu alugado, né? Mas eu não dormiria. Então, eu diria para você assim, tecnicamente a resposta é não vale a pena. Emocionalmente, na minha cabeça, vale e compra o meu sono, né? Então, eu só durmo bem à noite porque eu sei que eu tenho um teto. Isso depende de cada pessoa, né? Então, espero ter te respondido. O Zé Glicério agradeceu, disse que você respondeu a pergunta dele, aquela da orla e tal. A Bom, Débora também concordou com a sua resposta e disse que você respondeu. E aí, acho que a gente, no chat, fica por aqui, Márcia. Não sei se tem algum Aham, comentário. não. deixa, Isso, oi, deixa eu desculpa. parar peraí, deixa eu voltar aqui para vocês, porque Aham, Você continua compartilhando, Maria, a sua tela. a sua agora eu parei. isso, agora sim. A gente sempre fala isso nos bate-papos que a gente tem, né? Sempre muito difícil encontrar esse equilíbrio entre transferir o desejo pelo consumo no presente para o futuro, né? Assim, como você falou, acho que toda a mágica está em você equilibrar isso, nem deixar de viver com prazeres hoje, né, no presente, mas pensar sempre lá na frente, né? E muitas vezes os jovens usam esse álibi, né? Não, mas eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar o MBA, tenho filhos pequenos na escola que impedem que eu consiga poupar parte do meu salário, né? Mas como você falou também, a poupança ela tem que ocupar na nossa lista de prioridades o mesmo patamar que a escola do filho ocupa, porque senão, de fato, não vai acontecer. E a gente precisa pensar que, embora no presente existam muitos compromissos, dependendo do ciclo de vida em que a pessoa está, né, que exigem que a gente gaste ou esteja usando parte do nosso salário, que é uma renda fixa, a gente precisa lembrar que lá na frente, mesmo que a gente queira continuar trabalhando, né, pelo etarismo, como a Maria mesmo falou, nem sempre isso será possível. Então, essa renda fixa, ela não vai ocorrer. E tem despesas que lá na frente você vai ter que arcar que hoje você não tem, por exemplo, plano de saúde e outras coisas mais, né? Dependendo do estado em que você chega no seu futuro, né? Então, vamos fazer da poupança uma prioridade também, porque lá na frente, né, você vai poder continuar mantendo a sua qualidade de vida, né, o próximo eh, com essa reserva que você começou, e quanto mais cedo isso se iniciar, melhor, né? Obviamente, você vai ter muito mais lá na frente para consumir, né? Perfeita a colocação, Márcia. Ótimo resumo. Eu não vou esquecer de projetar a Ah, pesquisa de satisfação hoje. Então, para Por lembrar favor. para as pessoas, por favor, para responderem a pesquisa de satisfação, a ideia é que a gente possa melhorar os eventos cada vez mais. Tem esse QR Code, então basta apontar o celular para o QR Code, ele te manda para a página da pesquisa. E para quem não apontar, depois a gente manda um e-mail também circulando o link da pesquisa. Então, é isso. Maria, quero te agradecer novamente. Espero tê-la conosco em outras oportunidades. E aos participantes também, muito obrigada pelas interações, enfim, pelas presenças. E fica aqui o convite para o próximo painel, tá bem? tá. Obrigada a Muito todos. obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer enorme, tá bom? Obrigado, Maria. Obrigada. Tchau, Obrigado. gente. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau, obrigado.